E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Benchmark Podcast. Bom, se você gosta de histórias interessantes, de pessoas inspiradoras, aquelas pessoas que te fazem olhar o mundo de uma forma diferente, você está no lugar certo. Vai começar mais um Benchmark Podcast. Bom, hoje eu tenho a alegria de ter uma convidada aqui super especial. Acho que vocês já perceberam, tenho várias referências na minha família, e essa é mais uma. A Sandra Mara, ela é minha prima. Eu vou contar um pouquinho para vocês aqui do porquê que a gente tem esse relacionamento, inclusive de ter essa expressão prima dentro do nosso convívio. Mas antes disso, eu quero convidar para participar com a gente, que é a Sandra Mara. Sandra, Oi, seja pessoal. muito bem-vinda. Obrigada, Rafa. Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou a prima do Rafa. E aí ele Muito. explica por que eu sou prima. Vou explicar duas coisas já logo de cara. Uma, por que que a gente te chama de prima, e segundo, porque você falou boa noite. Sandra é a primeira convidada internacional aqui no nosso podcast, falando diretamente de Barcelona. Então a gente está pelo menos aí 5 horas de diferença no nosso fuso horário, né, prima? Sim, são 5 horas, são 5 horas. Mais uma É, semaninha, 5 horas, depois só 4. a gente acabando o inverno aqui, entrando na primavera e vocês entrando no outono, né? Sim. Legal. Bom, então vamos começar já apresentando prima para vocês entenderem. Acho que vocês vão ter aí também a honra de poder ter esse contato mais próximo com a Sandra. Antes de falar um pouquinho do porquê prima, acho que faz até mais sentido vocês entenderem do porquê que ela é uma referência para mim, né? Bom, primeiro, como um cuidado de família, né? E segundo, porque a Sandra ela tem uma carreira de sucesso muito importante, né? E que fez com que ela hoje conseguisse desfrutar de alguns momentos que para muita gente pode ser um sonho. Então a Sandra, desde que eu me conheço por gente, né, teve ali uma referência de muito estudo, muito trabalho, muita abdicação, cuidar da família, mas eu tenho assim lembranças muito fortes de exemplo a ser seguido, né? Vai lá, estuda bastante, né? Que você talvez vai conseguir ter aí as mesmas oportunidades que a prima teve e que, enfim, hoje ela pode desfrutar. Então, esse é um dos pontos. Acho que também tem um ponto que a gente vai falar aqui, né? Que a Sandra é uma esportista, vamos dizer assim, amante de CrossFit. E, Crossfiteira. e eu acho que faz aí um grande diferencial, né? E eu já vou linkar do porquê com prima. Bom, a Sandra acho que é a das primas, né? Nossa, é uma palavra meio chata, mas mais velhas que a gente tem. E tinha ali já praticamente, né? Quando a gente era muito criança, idade para ser confundida com a tia mais nova, né? E a gente, né, entendeu que não é prima, é prima, é prima, ela não é tia, ela é prima. E aí eu acho que hoje todo mundo pode ver que isso não era nem muito necessário, né? Super jovem, super atleta, e tá aí hoje vivendo em Barcelona, dando um show para muita molecada nova, né, prima? Ai, Rafa, obrigada. Mas assim, primeiro, não sou tão jovem, né? Eu tenho 64, a caminho dos meus 65, feliz da vida, né? E da terceira, da primeira geração de primos da família, e que na nossa família, assim, sempre um cuidava do outro. E a minha função era cuidar dos primos mais novos, que era a geração do Rafa, que tem praticamente a idade do meu filho. Assim, acho que Verdade. 2 anos mais novo que meu filho, mais velho, né? Pois é, tem muita história para contar. Você levava a gente para a escola, era aquele carro cheio de criança, aquela bagunça. Mas eu queria começar falando para o pessoal, né, essa primeira característica que eu comentei sobre você ser uma referência para a gente por esse esforço, né, de ter essa dedicação na sua vida, onde você estudou muito. Eu lembro que você ocupou cargos públicos, assim, que eu me lembro na Justiça do Trabalho, se eu não me engano, e a Isso. gente olhava e falava assim, nossa, falava até que você ia ser juíza, esse tipo de coisa, né? Porque você já se dedicava bastante, fazia vários concursos,
estudava muito, enfim, era uma vida de trabalho, né, bastante, de bastante dedicação. Então, conta pra gente por que que você, né, optou, né, para ir para esse segmento, né, e o que que você teve que fazer para poder atingir, né, essas posições que eu comentei aqui dentro da Justiça do Trabalho, por exemplo. Assim, para mim, eu sempre gostei de estudar. Quando eu era jovem, quando era criança, eu era míope, e todo míope tem mais dificuldade para praticar esportes. Então, o que me restava era ler e estudar. E eu, assim, estudava e gostava de ser aquela história da primeira aluna da classe, porque a gente ganhava uma medalha, ele ia com a medalha para casa, e eu gostava de estudar e de ler. Então, assim, comecei, minha primeira carreira foi em psicologia, eu fiz psicologia. Quando estava acabando o curso de psicologia, nasceu meu primeiro filho, eu precisava trabalhar. E naquela época, uma mulher grávida com filhos, nos anos 80, era mais difícil conseguir trabalho. Então, na empresa privada, eu fui prestar um concurso e entrei para trabalhar na Justiça do Trabalho. E dentro da Justiça, eu percebi que eu teria mais possibilidades de crescer como advogada do que como psicóloga. Então, eu entrei na faculdade de Direito. Essa história de que a prima vai ser juíza, quando eu estava na faculdade de Direito, eu tinha o sonho de ser juíza. Então, estudei, prestei vários concursos para magistratura, mas quando chegou o momento de prestar o concurso para magistratura, que você tem que ter uma dedicação exclusiva para esse tipo de carreira, foi o momento do meu divórcio e eu não tinha tempo de me dedicar tanto para estudar e me dedicar à família. Então, eu tive que optar, ou eu me dedicava à carreira, ou me dedicava para a família. Aí eu decidi me dedicar para minha família e não me arrependo para nada, não me arrependo de maneira nenhuma e valeu a pena. E eu prestei, e dentro da carreira na Justiça do Trabalho, eu prestei concurso, ali dentro, concursos internos, e eu cheguei a ser diretora do serviço de distribuição, na época, que não existe mais, que já mudou muito, em Diadema. Então, eu passei 20 anos, 30 anos como diretora no Fórum de Ó, Diadema. ô, prima, e já era claro para você, né, assim como, olha isso, né, para gente criança, né, já olhava para você como uma referência, como exemplo, você já tinha noção de que você tinha esse diferencial que poderia, né, que já impactava o restante da família ou era natural para você? Olha, Rafa, a diferença que eu via é que, assim, das mulheres da família, eu fui a primeira a entrar na faculdade. Assim, pouca gente, a gente era de uma família, assim, que veio do Nordeste, imigrantes, aquela história Uhum. tradicional do imigrante nordestino, e eu, assim, eu tinha noção de que eu era a primeira mulher da família a ingressar na faculdade, a ter um pouco mais acesso à cultura. Então, eu me lembro de descobrir o teatro, né? E a gente, no máximo, ia a um cinema. E eu me lembro de que eu gostava de levar os meus filhos e levar você junto ao teatro para dar um pouco, assim, um pouco mais de cultura para as crianças, né? Ler, sabe, ter acesso à leitura. Eu achava que era importante, porque eu sempre li muito, eu amava ler. Eu queria passar. Eu tinha essa noção de que era que eu poderia ser uma referência para as crianças que vinham, para os meus primos que vinham depois. Legal, você falou de ler, né, dessa sua paixão por leitura, e eu lembrei agora, é verdade, quando a gente tinha muito isso, né, dos primos irem dormir na casa dos outros primos, tal. Às vezes na época não tinha telefone, né, não dava nem para avisar a mãe direito, ia descobrir que um estava dormindo na casa do outro, sei lá, 2 dias depois. Mas eu lembro que você contava histórias para gente, né, antes de dormir, né, tinha ali os livros, né, enfim, que você lia para gente, era muito bacana. E acho que e você foi de vanguarda, né, colocou ali, né, todo mundo depois, todo mundo não, mas assim, a grande maioria, né, teve uma sequência de busca de conhecimento mesmo, de estudar, de ir atrás, né, os nossos pais, acho que mesmo com, não dá para dizer que eles não tinham instrução, né, assim, a gente está falando de pessoas instruídas, mas talvez não tiveram oportunidade de estudo, né, mas
quiseram, né, e nos incentivaram a ir atrás de oportunidades, né, para as nossas vidas. E acho que isso veio muito porque você mostrou o caminho. Aí, Rafa, eu fico assim, eu fico feliz de saber disso, né? Porque eu acho que assim, quando a gente tem conhecimento, ele vale a pena se você compartilhar esse conhecimento. Uhum. Então, assim, você tem um conhecimento, se você guarda só para você, e uma família que eu amo tanto, que é a minha família, apesar de eu estar muito longe, eu queria compartilhar isso. E assim, quem estava disponível para mim, que eram as minhas vítimas, eram vocês, os meus primos menores. Os meus primos Que menores. bom! Hoje a gente tem que dar graças a Deus, né? Porque a gente teve essa oportunidade de alguém ter aberto as portas, ou pelo menos ter demonstrado quais eram os caminhos, né? Que hoje, né? Fez com que cada um, né, trilhasse a sua carreira e, enfim, a grande maioria aí com bastante sucesso. Já que você falou que está longe, né? É, obviamente, né? Você teve oportunidade de conhecer vários países, mas você optou em morar hoje na Espanha, morando em Barcelona. Conta um pouquinho do porquê, né? Não são todas as pessoas, na verdade, muitas pessoas que vão ouvir esse podcast não te conhecem, mas conta o porquê que você foi aí para a Europa, por que você foi parar em Barcelona, o que você foi buscar aí e como é que foi um pouquinho desse desafio? Assim, eu sempre amei viajar, já viajei bastante. E em 2016 eu me aposentei. Eu me aposentei e logo em março de 2016, em setembro de 2016, meu filho mais velho, Vinícius, ele veio para Barcelona para fazer um master. Então estava o Vinícius, Angélica, que é a esposa dele, e o Davi, que é o filho mais velho deles, e ela estava grávida do pequeno, do Felipe. E eles chegaram aqui, o Vini já ia começar a estudar, Angel não falava nada do espanhol, e por coincidência, eu tinha uma viagem, o meu amigo que ia se casar em Sevilha. Já que eu vou para Sevilha, aproveito e ajudo, fico um tempo ajudando a encontrar casa para alugar, e vim para dar uma ajuda para Uhum. eles. Fiquei 45 dias, voltei para o Brasil. Quando nasceu meu neto, o Felipe, eu vim em março, fiquei mais 3 meses, e ficava 3 meses no Brasil, 3 meses aqui, até que um dia uma pessoa me disse que eu poderia pedir permisso de residência. Então, pedi o permisso de residência, que como eu era aposentada, não teria direito a trabalhar, peguei, que era um visto para poder ficar aqui sem autorização. Peguei o permisso de residência, mas aí eu tinha que ficar 6 meses e um dia aqui. Tá. Era necessário eu alugar uma casa, que eu não ia ficar na casa do meu filho. Aluguei a casa e comecei a gostar daqui. E Uhum. depois de 2 anos, eu consegui a minha cidadania por estar há 2 anos vivendo aqui legalmente. Tá. Você E falou que começou em 16, e aí depois de 2 anos. A gente está quase chegando na pandemia. já estava quase chegando na pandemia. Quando chegou Tá. na pandemia, em 2016, na pandemia foi quando eu pedi a minha cidadania. E a Uau. cidadania saiu em 2022. 2022. Caramba. E meu filho voltou para o Brasil. Aí ele falou: mãe, a gente está fazendo a mudança, já podemos fazer a sua mudança junto. Eu falei para ele: quem disse que eu volto? Porque é assim, a gente tem muita qualidade de vida aqui. Eu tive que abrir mão de muitas coisas, assim, morava numa casa grande, tinha 2 carros por causa do rodízio, tinha uma pessoa que ajudava com o serviço de casa, e eu sou aposentada em reais Hum. e vivo em euros. Ao contrário, é fácil, né? Mas ser aposentada em reais e viver em euros, você tem que ter um orçamento bem organizado. Pois é. Mas aí eu fui abrindo mão de coisas que eu não via, que eu via que não era importante. Carro. Barcelona tem um transporte público muito bom. Aqui eu não preciso de transporte público, Uhum. né? Eu ando de trem, metrô, a pé, ando muito a pé aqui. Então, abri mão do carro, já uma Que você economia. vê, Prima, de principais diferenciais, assim, entre morar numa cidade, né, como Barcelona, que é uma grande metrópole,
como muita gente já me disse que Barcelona é Rio de Janeiro, Madrid é São Paulo, né? Isso. Mas qual é a diferença entre morar em Barcelona e morar no Rio de Janeiro? Não sei se você já morou no Rio de Janeiro, mas com certeza já esteve lá por várias vezes, né? Eu nunca morei no Rio de Janeiro, mas acho que a segurança é a principal diferença. Uhum. Aqui, assim, como eu gosto muito de viajar, é, e vou procurando preço de passagem. Então, Uhum. geralmente, as passagens que saem às 6 da manhã são mais baratas, e as passagens que você vai chegar aqui à 1 da manhã também está mais barato. E eu compro sem nenhum medo. Uhum. Eu ando na rua 2, 3 horas da manhã com o celular na mão, sem preocupação. Assim, a gente vai para shows, aqui eu vou em muito mais shows do que eu ia no Brasil, acaba o show, à meia-noite, a gente sai, vai jantar, vai beber alguma coisa, comer alguma coisa, e depois voltamos para casa a pé. Como é que você vai voltar para casa? A gente volta a pé, ou volta de ônibus, de bicicleta. Então, a segurança é a principal diferença. Ah, diferente. Agora eu vou criar uma polêmica. Comida. Comida da Espanha, que é espetacular, versus a comidinha do Brasil, arroz e feijão. Depende se você quer controlar o seu peso ou se você não se importa de ficar gordinho. Assim, toda vez que eu vou Boa. para o Brasil, eu trago excesso de bagagem no meu corpo. Assim, a Uhum. comida do Brasil é maravilhosa, eu amo comida do Brasil, só que aqui, a comida que falam da comida mediterrânea, realmente é muito mais saudável. Aqui, assim, a gente no Brasil tem uma extensão de mar muito grande, mas a gente não come tanto peixe como come aqui. Aproveita. Peixes e frutos do mar. Uhum. Aqui a carne de vaca não é tão boa. Então, eu só como carne de vaca quando eu vou em restaurante, porque eu sei que eles têm uma qualidade melhor, né, em restaurante. De resto, na minha casa, eu como peixe, frutos do mar, e o frango também. O frango aqui, ele não, o sabor é melhor, e a carne de porco não é tão seca. Eu não sei se é a raça, se é a alimentação, mas a carne de porco aqui não é tão seca como a nossa. Mas Mas se não fosse pelo fato do Vini ter ido morar aí, né, e você por ter conhecido outros países, Espanha, ou, né, imagino que na Espanha tem várias regiões diferentes, né, mesmo não sendo um país geograficamente tão grande quanto o Brasil, mas deve ter bastante diferença entre, enfim, até a questão do idioma, né? Mas já era um dos seus targets ou você nunca tinha pensado nisso? eu sou aquela brasileira que ama o Brasil, eu sei de todos os problemas que a gente tem no Brasil, mas eu amo ser brasileira, tanto que quando saiu minha cidadania espanhola, eu fiz questão de fazer uma tatuagem na minha perna escrita Made in Brasil, para saber que eu sou daqui, sou daí, sou brasileira, mas eu nunca tinha pensado em sair do Brasil, eu pensava ao máximo ir morar num país uns 3, 4 meses para poder falar melhor o inglês. Entendi. Uma época da minha vida eu pensei em morar na França, né? Aquela você se apaixona, me apaixonei por um francês, eu ia morar na França, estudei francês, falava francês, não deu certo, mas fora essa situação, eu pensava ir para um país que fale de idioma inglês, para eu Uhum. aprender a falar bem o inglês e volto para o Brasil, Não para né? morar. Não É, seria. eu como, né, trabalhei em uma empresa multinacional francesa, preciso, né, confidenciar aqui para as pessoas que a gente acho que já se encontrou mais tempo ou mais vezes na França do que ultimamente no Brasil, né? Com certeza, tomando Já, vinho. já compartilhamos bons restaurantes, bons vinhos, e é uma delícia, né? Enfim, eu também adoro viajar, eu acho que é uma oportunidade, né, que a gente tem e que fica guardado na nossa memória por vários anos, né? Eu tenho certeza que se a gente voltar de novo e sentar ou na porta do restaurante Romeu lá em Paris, a gente vai olhar e vai saber exatamente qual foi a mesa que a gente sentou, se bobear, a comida que a gente comeu e qual Sim. vinho que a gente pediu, né? Não, e Isso, assim, outra coisa que me encanta
encanta. Eu vou usar às vezes alguns termos de espanhol que a gente acaba acostumando, mas uma coisa que eu gosto muito de viver aqui é que as distâncias são menores Uhum. comparadas com o Brasil. Nem você comentou das diferenças aqui da Espanha, realmente, geograficamente é bem menor do que o Brasil, mas você vai de uma região para outra, muda o idioma, muda o tipo de alimentação, muda o clima, assim, é uma mudança muito grande de uma região para outra. Você viaja 2 horas, que já mudou tudo. Então, Completamente. assim, isso é muito enriquecedor. E culturalmente. Então, aqui, Barcelona é uma cidade que é multicultural. Você sai na rua, você vai encontrar gente falando vários idiomas, você vai encontrar o pessoal com muitas culturas diferentes, com roupa diferente. Eu falo que, assim, você ficar sentado num café, aqui, não só em Barcelona, mas em qualquer lugar da Europa, observando as pessoas na rua, gente, é uma maravilha, você vê de tudo e abre o seu horizonte para a diversidade. Eu acredito que assim, eu nunca fui uma pessoa preconceituosa, Uhum. mas você acaba respeitando muito mais, porque você convive com diferente. Quando você está no Brasil, você escuta falar das diferenças, mas Uhum. aqui você convive no dia a dia com as diferenças. Então, Então, assim, é ó, muito pessoal, enriquecedor. vocês que estiverem aí viajando pela Europa e olharem na frente dos bares, dos restaurantes e ver que está todo mundo virado para frente, não é? São as pessoas sentadas um de frente para o outro. Sim. A Sandra acabou de explicar para vocês qual é o motivo, né? Tá todo mundo observando ao redor o que está acontecendo. Sim, a gente fica olhando as pessoas passarem. É muito difícil você ficar de costas, a gente fica de frente, olhando o povo que passa. Verão, então, né? Que Sim, escurece super tarde. Legal. Ô, prima, eu vou voltar um pouquinho, só para dar uma noção para o pessoal, né, da sua experiência. Como é que foi para você quando deu esse start? Você falou assim: vou deixar, eu não vou usar uma palavra aqui, workaholic, talvez, só para dar uma dimensão do quanto você era esforçado e trabalhava muito, mas vou deixar de ser uma workaholic, vou deixar de ser aquela pessoa que trabalha, que estuda, que dedicou uma vida inteira para isso para poder viver minha vida de uma forma diferente. Vou me aposentar. Vou curtir a Sandra agora. Como é que foi isso? ai, eu sei exatamente como foi. Eu estava trabalhando, porque assim, eu tinha tempo para me aposentar quando eu completei 50 anos. Mas eu achava que eu estava muito nova para me aposentar, eu gostava muito do meu trabalho, e todo mundo sabe que quando a gente se aposenta também o salário diminui, você vai ganhar menos. Então, assim, eu gostava do que eu fazia, é, estava muito satisfeita, continuei trabalhando. Aí, quando foi, acho que foi em 2015, mudou um pouco a lei e, e nós que trabalhávamos no judiciário já não tínhamos tanta autonomia para pequenos detalhes, como, por exemplo, o fórum que eu trabalhava, nós mudamos para um fórum grande, tinha um Legal. determinado layout para as salas. Ok, você entende isso do layout. Só que algumas pessoas não se adaptavam àquela situação Uhum. e me falaram: conversa com o arquiteto, explica e o arquiteto resolve. E era o problema, e aí eu tinha um problema com um filtro de água onde eu trabalhava, e aquele filtro de água estava num lugar que as pessoas, os meus funcionários não tinham acesso, ficava difícil eles irem ali. Aí eu falei: olha, dá para mudar esse filtro para esse outro lugar? A pessoa disse: não, porque o layout não permite, teremos que pedir para não sei quem, não sei onde. Aí eu fiquei esperando. E nada. E eu via que algumas pessoas ficavam constrangidas na hora que iam pegar água, porque não conseguiam chegar ali, naquele bebedouro que estava lá na cozinha. Então, teve a inauguração do prédio, eu falei: olha, dá para mudar? Não, não dá para mudar. Aí eu peguei e falei: meu Deus, né? Eu não estudei tanto para ficar discutindo
lugar onde está um bebedouro. Aí eu fui lá na cozinha, para isso, assim, eu sempre gostei de ferramentas, eu fui até a copa do setor que eu trabalhava, tirei o bebedouro, peguei a chave, aquela chave de boca, coloquei no lugar que eu precisava que ele ficasse, pus ele ali, aí falei para o pessoal, gente, eu vou me aposentar. Por quê? Porque eu não estou aqui para ficar discutindo onde vai ficar um bebedouro. Assim, a vida tem que ser prática. Aí eu liguei para o tribunal e perguntei o que eu preciso para me aposentar. A pessoa me respondeu: olha, você me diz quando você quer, espera um mês e sai a aposentadoria. Aí ela me disse quando que era, daqui 30 dias você pode se aposentar, mas você tem horas no banco de horas, você tem 40 dias no banco de horas. Isso é prova de que funcionário público trabalha, tá? Você tem 40 dias no banco de horas. Eu falei, ok, eu quero os meus 40 dias e quero me aposentar, que eu não volto mais. Eu não sabia disso. E eu me aposentei. Foi justo Caramba! por isso. E você, depois que você conseguiu resolver essa parte burocrática, né? Imagino que não foi assim, amanhã não apareço mais aqui. Não foi assim, amanhã eu não apareço mais aqui. Eu tinha o banco de horas. Eu tinha 40 dias no banco de horas. Então, Caramba! eu conversei por telefone, né? Fiquei até o fim do dia, Uhum. conversei com os meus colegas, assim, porque eu amo aquele pessoal, toda vez que eu vou no Brasil, eu vou visitá-los, mas, assim, eu falava, gente, assim, é inconcebível você estudar e outra pessoa também é um profissional que estudou, Uhum. mas por causa do layout, você dificultar a vida da pessoa, assim, não era para mim, era Uhum. um funcionário que eu tinha Tem muito lógica, talento, né? que ele não conseguia chegar até o bebedouro. E você acha que esse exemplo, quer dizer, um exemplo quase que duro, né? É um recado bastante duro para uma organização, né? Ter uma pessoa num cargo de liderança ali, tendo que passar essa mensagem de que, olha só, né? Se vocês não estão ouvindo, né, as pessoas aqui dentro, para aquilo que é lógico, para aquilo que é o que deveria ser mais eficiente, eu estou saindo do jogo. Você acha que essa sua mensagem gerou algum tipo de efeito positivo ou, infelizmente, o sistema realmente é muito engessado? O sistema é muito engessado, eu acho que o efeito positivo gerou para as pessoas com quem eu trabalhava, Hum. porque eu consigo ver que a pessoa que me substituiu quando me aposentei continua cuidando das pessoas como pessoas, se preocupando como pessoa. Então, é um trabalho assim de formiguinha que o pessoal faz, né? Mas o sistema é muito engessado. O serviço público, existem pessoas ótimas, profissionais excelentes no serviço público, muitas vezes eles perdem esse tipo de pessoas porque é muito engessado, fica cada vez mais engessado. Então, Eu ia te perguntar se você no outro dia acordou assim, tipo, ó, onde estou? O que será de mim agora? Mas pelo visto foi uma decisão firme e que talvez tenha te dado até um alívio, né, de ter que passar por aquilo novamente. porque assim, como em 2010 eu tinha tempo para me aposentar, então assim, eu comecei a me preparar como seria a aposentadoria, né? O que eu queria fazer? Então, nesse momento, eu falei assim, será que eu vou conseguir ficar sem trabalhar? Aí eu fui fazer um curso de coaching, que como é a primeira formação em psicologia, eu não atuei, então fiquei muito desatualizada em psicologia. Falei, vou fazer um curso de coaching para, se eu resolver trabalhar, se eu achar que eu preciso de ou de alguma ocupação, ocupar meu tempo, ou então financeiramente de um valor a mais, vou trabalhar como coaching. Fiz o curso de Executive Coaching e Personal Coaching. Nunca trabalhei. Então, Muita gente faz isso, né? A Jaque, por exemplo, né? Ela também é psicóloga, mas nunca teve a menor vontade de atender, de ter clínica ou de atuar como coach, né? não, mas eu pensei, eu vou fazer assim, eu ter uma carta na manga, né? Que eu sempre gostei de ter o plano A e o plano B. Se eu não consigo me adaptar
nessa vida de aposentada, que vai ficar com uma vida vazia, porque eu trabalhava todo dia, gostava do que eu fazia. Então, assim, as primeiras coisas que eu fiz foi aquelas viagens que estavam programadas, fui viajar, então fui ocupando o meu tempo, e quando eu vi, já estava gostando da vida aposentada, lá se vão 9 anos, 2016, É, e mas é importante, acho que deixar claro aqui, a gente entra nessa parte do nosso bate-papo, que é a questão da organização e planejamento, né? Assim, não, obviamente, a pessoa pode optar, né? Falar, não, eu vou fazer agora o que eu quiser, eu vou morar fora, eu vou fazer. Só que fica muito mais difícil se não tiver esse planejamento, né? Então, como você falou, né? Você foi atrás de um curso para ter uma opção B, e mesmo assim, imagino que você tenha tido também ali bastante disciplina na sua questão financeira para poder hoje, né, conseguir, como você falou, né, viver em euro e receber em real, né? A gente está falando de 6 ponto alguma coisa, né, vezes. quando eu Né? vim Como é para que cá é era esse planejamento? 3,7. Uau, pois é. E um pouquinho de inflação existe, né? Não é zero, né? Por aí. Não, existe inflação, sim, existe inflação, ainda mais agora depois dessas guerras aí, assim, as coisas subiram muito de preço aqui, Uhum, mas você tem que ser organizado, uhum, né? Eu me lembro que, não, quando começaram a falar de previdência privada, alguma coisa assim, eu estava com 30 anos, vai pensar que eu sou meio louca. Eu estava com 30 anos, tenho 2 filhos, 2 meninos, estava casada, feliz do meu casamento, e eu pensava, meu Deus, onde eu vou ficar quando eu me aposentar? Eu não quero ser um peso para a vida dos meus filhos. Eu tinha 30 anos. tá Eu não vendo? quero Porque você é referência. Você acha que eu não, alguém eu antes não, né, na nossa da geração, né, das tias, tinha esse sim, tipo de pensamento? eu falei Jamais. assim, eu não quero ser um peso para os meus filhos. Então, comecei a pesquisar quanto valia uma mensalidade dessas residências, né? Aqui no Brasil, não sei se eles chamam mais asilo, eu acho tão feia essa palavra, aqui a gente chama de residência. Casa de repouso, talvez? Uma casa de repouso, uma clínica para pessoas de mais idade. Aí eu fiz uma pesquisa, né? Para a gente fazer pesquisa por telefone, que não tinha internet. Eu fiz uma pesquisa, então vi o valor da mensalidade. Aí falei com a minha gerente do banco, eu falei, quanto que eu preciso juntar por mês para quando eu tiver mais velha, quando eu tiver com 50 anos, mas quando eu tiver velha, com 50 anos, eu Já possa passou, receber né? um valor, eu possa receber um valor para manter, para eu poder pagar uma residência para mim, uma clínica de repouso. Então, ela fez os cálculos, aí eu fiz para mim uma previdência, porque assim, eu não sei aplicar, que nem eu tenho um filho que ele conhece de bolsa de valores, aplica lá, aqui, eu não Uhum. sei fazer isso, né? Eu faço as aplicações as mais, não poupanças, mas assim, as mais comuns que tem, né, de entender, e a cultura do Brasil é uma cultura baseada nos portugueses que foram para aí, então, assim, comprei imóveis que eu podia comprar e para aluguel, a típica portuguesa. Eu tinha muitos amigos portugueses quando era criança, e para ajudar. Então, assim, eu fui, ao longo da minha vida, me programando dentro do meu conhecimento, né, que era básico ali, como eu poderia me manter. Então, nos 30 anos, com 30 anos, eu já comecei a pensar na minha aposentadoria. Tá. Acho que a questão não é necessariamente a complexidade, né, do modelo de planejamento ou de investimento, mas sim na disciplina. Não, primeiro, acho que na visão, né, Sim, de futuro que você teve, muito jovem, né? Muita gente aqui de 30 anos que deve estar ouvindo agora e com muito mais informação, talvez não tenha ainda começado uma previdência privada. E com muito mais risco, né? Porque hoje em dia, para se aposentar, esquece. Então, acho que essa disciplina foi fundamental, né? Essa visão e a sim. disciplina. E assim, e hoje em dia, para mim, né, eu tenho o meu, que eu falo que é o meu fundo de reserva, Uhum, mas eu busco viver dentro do meu orçamento. sim. O reserva é reservas, por se acaso acontecer alguma coisa.
aquele dinheiro ali eu não mexo, né? Não é porque eu Isso gosto de que viajar que mexer. eu ia, né, complementar. Acho que você é uma pessoa que sempre soube o que queria, né? Eu quero isso para minha vida, então é isso que eu vou fazer para chegar lá. E até por esse pensar lá na frente, não quero dar trabalho para meus filhos, esse tipo de coisa. Esses dias a gente estava conversando e você falou assim: eu quero poder ir para casa de algum amigo, se o sofá for baixinho, eu quero conseguir levantar sem problema nenhum, né? E aí eu vou entrar no lance do CrossFit. Como é que você, né, começou nessa, olha, não sei, se é paixão, enfim, se é É paixão. assim, porque é importante deixar claro para o pessoal que não é simplesmente uma aula de CrossFit na semana ou algo do tipo. São 2 horas por dia no CrossFit. Conta Só não aí. vou, só não vou aos domingos porque o box está fechado. Jesus amado. Só não vou aos domingos que o box está fechado. Quem te Não, apresentou? Quem te fez aí ser picada pelo CrossFit? Como é que isso aconteceu? o culpado pelo CrossFit foi o Vinícius, meu filho mais velho. Uhum. Ele faz CrossFit faz muitos anos já, ele e a esposa dele vão para o CrossFit há muitos anos. E aí, no Brasil, eu sempre ia para academia, esse básico 3 vezes por semana, aí eu tinha uma personal durante muito tempo. Aí, quando eu vim para cá, não dava para eu ter uma personal em euros. Então, eu fui para uma academia. Mas eu cheguei na academia e aquele ambiente de academia não era o que eu estava esperando. Primeiro que, assim, não tem atenção, eu estava numa sala que tinha 30 pessoas fazendo os exercícios lá, ou então nas máquinas, com máquina, eu ficava agoniada, e eu comecei a olhar para minha perna, e minha perna não estava mais firme como eu gostava. Aí eu fui comentar com meu filho, gente, eu estou fazendo exercício, mas não estou me encontrando, né? Então, eles falaram: vamos com a gente fazer uma aula teste de CrossFit. Gente, se vocês não querem fazer, não vão fazer aula teste, porque isso vicia. E eu fui fazer aula teste, e o que eu gostei, porque, assim, é uma filosofia ali, né? Assim, os professores, os coaches, eles conhecem os alunos pelo nome. Então, se ele te conhece pelo nome, ele também conhece as suas fragilidades, né? Você não sabe o nome de uma pessoa, só saber o nome. E ali eu cheguei no ambiente que, no box que eu treino, que no CrossFit a gente não tem ginásio, né? A gente não tem academia, a gente tem o box, que eu falo que é um pessoal raro que sai de dentro de caixa, vai para a caixa e sai da caixa, não sei o que é isso, mas a gente está lá. E ali o que eu gosto dali, porque a maioria das pessoas que estão lá tem idade para ser meus filhos. Eles estão entre 30, assim, a maioria entre 30 e 40 anos. E eles me acolheram e me receberam como um deles. Sabe, eu estou treinando, uma menina está levantando 100 quilos, como hoje. Tinha uma menina que estava levantando 105 quilos, a gente estava fazendo back squat, ela estava com 100, não era 105, vamos colocar 105, né, para resumir. Ela estava com 105 quilos e eu estava com os meus 45 quilos do lado dela. E a gente estava treinando igual. E assim, e quando ela nota, Sandra, respira, você está respirando errado, respira em cima, colhe o ar e solta quando você está voltando, coisa e tal. Ela me trata igual ao outro cara que está levantando 200 quilos. Então, assim, você é muito bem recebido. E cada conquista que você tem, todo mundo comemora com você. É uma Então, assim, comunidade, né? Acho que mais do que um é uma exercício. comunidade. É uma comunidade. E, assim, é uma comunidade que, quando eu vou para o Brasil, geralmente 2 vezes por ano, e fico de 2 a 3 meses quando eu vou para aí. Eu tenho meu box no Brasil. Não é que eu chego e vou em qualquer lugar. Eu tenho meu box do Brasil, a gente tem o WhatsApp, grupo de WhatsApp, sei o que está acontecendo lá, o que está acontecendo aqui, meio fofoqueira, né? Mas eu sei. Então, mas assim, e por que eu comecei a fazer o CrossFit? Eu quero, e no caso dos meus amigos com um sofá baixinho, poder sentar e levantar, e eu quero viajar
até meus 90 anos, assim, se possível mais, né? Mas pelo menos a meta, o mínimo é os 90 anos, sozinha carregando minha mala. Gente, se eu hoje levanto com uma mão 10 quilos para fazer exercício, eu levanto. Ó, Eu posso pegar a minha mala de 10 quilos e colocar em cima no avião, que é a coisa mais fácil, né? Outro dia, quando eu estava voltando do Brasil, eu estava com uma mala de 23 e uma de 10. E aí chegou na esteira, as duas, eu peguei a de. Chegaram juntas, eu peguei a de 23 numa mão, a de 10 na outra e coloquei no carrinho. O rapaz olhou para mim e veio me dar os parabéns. Porque foi, chegou a hora, nossa, catei uma outra, pus no carrinho e fui embora. quase pediu para você pegar a mala dele, por favor. A mala, mas assim, era um rapaz novo, ele chegou para mim, meus parabéns. Eu, obrigado, e pus no carrinho e fui embora. Entendeu? Então, isso é legal, isso é legal. Legal. Você se sente. Eu moro sozinha. Aham. Então, se eu precisar pegar uma mala acima, embaixo, coisa e tal, eu faço, E eu né? imagino que, enfim, fora essa questão de liberdade, de autonomia, né, que você busca, deve ter, né, eu estou falando deve ter, porque eu não sou praticante de CrossFit, tenho na família, né, uma cunhada que já teve boxe, uma cunhada, um cunhado, e a outra cunhada que treina todo dia também, assim, é maluco igual a você. Mas acho que tem um componente mental também que deve ser muito importante, né? Não é simplesmente ir lá levantar não sei quantos quilos, suar e sair dali para casa, tomar um banho e vida que segue, gastei minhas energias. Acho que tem uma condição mental também, não? O prazer, primeiro, as endorfinas que você produz e quando você sai de lá, é uma felicidade que, assim, quando a gente está chegando, a gente pensa, o que eu estou fazendo aqui? Quando a gente está chegando, não. Você chega feliz conversando com o pessoal. Quando você está no meio do exercício, você fala, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E isso, muita coisa eu faço, eu vou adaptando, né? Porque eu não tenho força para fazer tudo. Mas, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Acaba o exercício, eu estou estirada no chão, morta, que eu digo que a minha alma chega em casa antes e eu chego depois. E ela fala, agora eu posso entrar em você de novo. Mas, assim, é tão gostoso. Quando eu comecei, eu vi aquele pessoal tirado no chão, desmaiado, e falava, gente, que exagero, precisa tudo isso? Aquele chão preto, sujo. Não, não é que você se atira para fazer. Não, você não tem condições, você está morto e feliz, suado. E aí, o pessoal ali do seu lado parece que é uma festa, sabe? Todo mundo senta conversando, batendo papo, até acalmar um pouco para a gente poder ir embora. Então, isso também. E tem muita gente que faz muita amizade ali no box. Uhum, É sim. muito legal. Você chegar feliz, acho que já é um sinal preocupante, né? Uma pessoa que chega feliz para sofrer já tem aí um desvio que precisa ser estudado, né? Porque, tudo bem, não se arrepender de ter ido, eu concordo, né? Geralmente você vai, mas você chega lá meio, meu Deus do céu, preciso fazer, enfim, tais séries e tudo mais. E no final você sai feliz, porque você fala, bom, ainda bem que eu vim. Agora chegar feliz, aí está passando do limite, hein, prima? Não, mas eu chego feliz que eu vou encontrar o pessoal. Primeiro, assim, você chega, é aquele momento de conversar com todo mundo, o momento da fofoca, de saber o que está acontecendo. Hoje, fim de semana, teve um monte de gente que fez aniversário, a gente estava lá comentando o aniversário das festas, onde que um foi, outro que outro foi. Então, a gente fica ali, aquele momento fofoca, Que legal. entendeu? Essa, E essa é a felicidade. essa diversidade de. Você comentou de idade, né? Principalmente, mas, enfim, deve ter diversidade de outros tipos também, né? Dentro ali de não só de idade, talvez de gênero, talvez de até de força física. Isso também é uma coisa que enriquece, né, o seu dia a Nossa, dia. enriquece muito. No sábado, eu estava conversando com uma garota, ela é indiana, morava nos Estados Unidos e está morando aqui. Quando ela começou a treinar, ela não falava nada de espanhol. Uhum, E meu inglês é muito pouco. Mas a gente treinava junto porque a gente tinha mais ou menos a mesma força. uhum. Veja, ela deve ter, na época, começou acho que uns 3 anos, eu treino há 4, ela treina uns 3, e ela deve ter acho que uns 25 anos. E a Oh, gente treinava junto, mais ou menos com a mesma força.
e botava nós duas ali por causa da força, e a gente se comunicava, e a gente, não me pergunte como, a gente se entendia. E sábado a gente estava treinando junto, e ela agora já fala espanhol. Eu falei assim, Kate, a gente antes não se entendia. Ela falou, mas mesmo assim era bom, entendeu? E a gente continua carregando o mesmo peso, porque eu tô ficar feliz. Legal, legal. O que que você recomenda, tá, para as pessoas que, que gostariam de ter essa oportunidade, né, de viver num país, não necessariamente na Espanha, mas, né, até outros países que você já visitou, e que queira ter hábitos também saudáveis, de novo, né? Assim, cada pessoa tem suas preferências, cada pessoa tem a sua condição, capacidade, mas não é uma receita de bolo. Mas o que que você recomendaria para que pudesse ter ali, alcançar esse mesmo tipo de objetivo que é o que você alcançou hoje? Bem, primeiro, Rafa, eu acho que todo mundo, uma vez na vida, deveria ter a oportunidade, não digo de morar fora, mas de pelo menos passar uns 6 meses fora do Brasil, fora da sua zona de conforto. Porque você acaba vendo que as suas verdades não são as únicas. Então, você acaba respeitando muito mais o outro, você acaba valorizando muito mais o que você tem no Brasil, que muita coisa a gente não valoriza. A gente não valoriza isso, que a gente é muito amigo, a gente é muito próximo, e muitas outras coisas que a gente tem aí, que muita gente não valoriza. Então, assim, que seria, sabe, como antigamente o pessoal tinha que ir por exército, eu acho que todo mundo tinha que morar 6 meses fora do Brasil. Né? E tem o Então, inverso também, né, prima? Também tem o desapegar de coisas que a gente valoriza demais no Brasil e você vivendo, né, numa outra realidade, vê que não precisa. que vai ver que não precisa, que nem uma das coisas que, ainda mais a gente que é mulher, que sofre muito no Brasil, questão de aparência e de estética. Quando eu morava no Brasil, eu tinha meu cabelo liso, não tinha um fio fora do lugar, eu só andava de salto dessa altura para me sentir arrumada e elegante. Não precisa, né? Tá aí a Então, prova. aqui está a prova. Eu não me vejo mais de cabelo liso. Então, assim, isso é uma coisa que você se desapega, né? Que assim, eu tinha uma ideia de que as europeias eram super elegantes, sim, tem, mas você não é tão valorizado pela sua aparência, Uhum, sabe? sim. Que tem preconceito? Tem, não vou dizer que não, vou dizer assim, preconceito tem em tudo quanto é lugar, infelizmente. Mas não te valorizam pela marca da roupa que você está usando, né? Que nem eu estava conversando com você outro dia da camiseta branca. Tá tão legal agora a moda no Brasil, que todo mundo usa camiseta branca e preta. Perfeito, gente. Tá ótimo. Sabe? Você vai olhar e vai ler esse sorriso lindo do Rafa e não quer saber qual a marca da sua camiseta, porque tem um logo de não sei o que, de não sei como, sabe? Né? A gente É, tem que olhar as coisas pela aquilo que ela te oferece. Sabe, eu vou comprar um casaco, eu quero saber que aquele casaco vai me proteger no inverno, que ele tá bom. Ah, é a marca XPTO? Evidente que algumas vezes, que na maioria das vezes, você vai pagar um pouco mais caro mas não pela marca, qualidade, pela qualidade da coisa. qualidade. Pois é. Então, isso é muito importante. E não te respondi o que você me perguntou. Fui lá, voltei. Não, você E respondeu sim. Eu tinha falado justamente essa questão do que a gente valorizava, né? Ou deixaria de valorizar, porque justamente são. Eu não sei se é cultura diferente, mas você vivenciando isso de uma forma diferente, você passa a olhar com outros olhos, né? Você falou de é, não ter carro, né? Às vezes as pessoas trabalham aqui para quê? Para comprar uma casa e comprar um carro. E aí você acabou de falar, pô, eu moro aqui, eu não tenho necessidade de uma casa super grande, eu não tenho necessidade de carro. eu moro numa casa de 40 metros quadrados que tem tudo que eu quero, né? Pois Eu tenho minha sala, tenho minha cozinha, tenho meu quarto confortável. Então, assim, e recebo gente em casa, recebo meus amigos.
Porque eu não sou a minha casa, eu sou a Sandra. Então, quem quiser me visitar, vem me visitar. Independe, a casa vai estar confortável porque eu estou aqui, né? Uhum. Então, eu acho que é isso que a gente, uma das coisas que você acaba valorizando, quando eu acabei valorizando, né, de morar fora, eu tive que deixar minha vida muito mais leve, né? Eu tive que deixar o salto alto, amo salto alto, nada contra, mas é muito mais prático você andar 10 quilômetros por dia de sapato Subir vários baixo. degraus nas estações de Mesmo metrô, nos né? degraus, estações de metrô, que se a escada rolante não estiver funcionando, se tiver que subir e descer, então é muito mais prático. O Prima, a gente estava falando que você é uma pessoa que tem uma visão muito determinada, né? E aí, parou na Espanha? Outro país? Qual a Olha, próxima parada? não, assim, eu, por enquanto, eu parei na Espanha, né, gosto daqui, mas não me fecho a possibilidades de que, do mesmo jeito que eu não planejava morar na Espanha, pode acontecer algum evento, mas assim, não estou com assim, possibilidade fechadas, não. Por exemplo, daqui 2 semanas, dia 6, eu vou caçar a aurora boreal. Vou para a Islândia e para a Noruega. Se de repente acontece algum evento, sabe? Chego lá, aparece uma oportunidade de trabalho que é legal, eu resolvo voltar a trabalhar e morar na Islândia, tudo é possível. Você sabe Não, que esse é o sonho da Jaqueline, né? Ela vai atrás de você. Se você resolver morar lá, ela vai atrás de você. mas Legal. Mas, assim, não que eu queira ir, assim, estou muito feliz aqui, me encontrei na Espanha, já me perguntaram se eu não queria morar em Portugal, que tem amigos de Portugal, mas eu estou acostumada com a maneira de viver daqui. Gosto de Portugal, mas a maneira de viver daqui me sinto meio espanhola já. Bom, a gente está chegando mais ou menos aqui no nosso tempo. Tá muito bom o bate-papo. Mas a gente tem no podcast 2 perguntas finais e eu queria fazer para você. A primeira delas era a seguinte: se você pudesse voltar ao tempo e falar para a Sandra, jovenzinha, ali, sei lá, 20 anos de idade, o que você falaria para a Sandra de 20 anos de idade, mas hoje tendo a experiência de 64? Filha, não desanime, você não é tão pequenininha como você imagina, continua nesse caminho, se dedica, estuda muito, tenha fé em você, acredite em você, tenha fé em Deus, porque Ele está te cuidando e o mundo que você que você vai encontrar vai te surpreender. Mantenha nesse caminho que você vai lá, que você chega lá. Legal. E a segunda pergunta é a seguinte: o benchmark, né, podcast, o benchmark significa um ponto de referência, né? E eu já apresentei, né, te apresentei como uma das minhas referências. Eu queria ouvir de você. Quem são as suas referências? Pode ser na vida pessoal, profissional, mais de uma. Fala Aí, para mim. assim, minha referência de vida é uma pessoa que você conheceu, que eu amo e que é um exemplo para mim, que é a mãe Cícera, que é a minha avó, nossa avó, que me criou. Essa foi a referência que eu tive na vida. É uma pessoa que ela tinha só o segundo ano primário, mas o que caía na mão dela, bula de remédio, ela lia tudo, ela sempre leu, ela, com um pouco acesso à cultura que ela teve, ela, assim, ela era uma esponja, ela sugava o que ela podia, e uma pessoa muito forte, uma matriarca, que ela nunca, eu não me lembro de nunca ela dizer para mim, filha, eu te amo, mas eu nunca, nunca na minha vida eu duvidei do amor dela. E era assim, meu porto seguro. Então, assim, para mim é referência Uhum. ela. De Legal. Eu tenho memórias muito claras, assim, da avó. Ela faleceu, eu era muito novo ainda, mas também preciso deixar meu testemunho aqui, porque eu era o neto preferido.
né? Com Então, certeza. Depois de mim. ah, mas eu lembro realmente do amor que existia, que rondava, né, na casa dela, aos domingos, aquele almoço de família, aquele monte de gente, né, falação, tal, mas era muito carinho. Eu lembro que meu pai me deixava, às vezes ele tinha que trabalhar, né, bem mais cedo, ele me deixava lá na casa dela para depois eu ir para a escola, e ela fazia com que eu deitasse ali na cama dela antes de ir por mais alguns minutinhos. Era uma delícia, né? Muito bom. Acho que você tem uma baita referência, né? Por isso que você é quem você é. Sim, assim, eu rapidinho, eu conheci meu pai só quando eu tinha 38 anos, e meu pai dizia para mim que sorte que eu fui criada pela minha avó, não fui criada por ele, porque senão não seria a mulher que eu sou hoje. Apesar de que meu pai, assim, quando eu conheci, ele era maravilhoso. Mas isso é uma história para outro podcast. Legal, mas é uma lição de humildade, né? E querer aquilo que a gente quer para os nossos filhos, né? Querer sempre o melhor. Querer sempre melhor, de verdade. Prima, muito obrigado pela sua participação. Você quer dar algum recado? Quer deixar alguma mensagem? Você quer deixar as suas redes sociais? Se as pessoas quiserem bater depois mais um papo com você. Olha, assim, eu de verdade eu fiquei assim surpreendida, né, de ser convidada, porque assim, eu faço o que eu fiz por vocês, né? Você comentou aí, é com tanto carinho, tanto amor, que não achava que tinha sido nesse ponto, né, de ser referência, de verdade, tá? Do meu coração. A única rede social que eu tô é no meu Instagram, que é Sandra Tobias, que eu tô ali. Tobias, por que é Sandra Tobias? Tobias é o sobrenome da minha avó, e para mim eu adotei para fazer uma homenagem para ela, né? Então é Sandra Tobias, que é o que eu tô no Instagram, e é isso. Que bom, mas talvez você não soubesse, né? Mas agora você sabe e vai ficar sabendo ainda mais, porque eu tenho certeza que outras pessoas vão escutar esse podcast. E que seja uma, duas, três, seja lá quantas forem. Se essa pessoa se sentir impactada pela sua história, fala assim, cara, amanhã eu vou procurar um box de CrossFit, porque eu escutei uma história de uma moça de 74 anos que quer viver até 90 anos viajando e colocando a sua mala no bagageiro, ou que teve uma história de vida de super dedicação pelos estudos, pelo trabalho, pelo cuidado com a família e que inspirou outras pessoas. Então, tenho certeza que isso vai chegar até você por outras pessoas também. É assim, e outra coisa, é que também, uma coisa que eu acho que eu tive coragem, eu deixei no Brasil, deixei ali, né, uma distância, meus dois filhos, que eu amo tanto, Vini e Lucas, Vicky, Vicky, Rafa, Rafinha, que é meu neto, chama Rafa também, Hum. e Davi e Felipe, ali no Brasil, para viver essa vida de independente. Então, isso foi uma das coisas que eu tive que ter mais coragem da vida, decidir ficar longe deles. Isso, para mim, foi... Mas eu tenho certeza que o longe é um longe físico do corpo, né? Assim, Mas a alma, o coração, tá sempre ali juntos, né? Com eles. e as minhas duas noras, porque eu amo minhas noras como filhas, a Angel e a Mai. Não vou deixar de falar as minhas noras, que depois elas me puxam a orelha. Vou deixar. Vou até aqui depois colocar um negrito no nome delas. Prima, muito obrigado. Tenho certeza que várias pessoas vão curtir bastante aí, ouvir sua história e ter aí de exemplo para a vida deles também. Então, tá bom. Beijo, prima. Até a Beijo, próxima. meu amor. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.